A semente, na verdade, é o texto que a gente encontra no livro Pão Nosso. E esse livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva, onde tem o Fonte Viva, o Pão Nosso e outros livros, que são, na verdade, análises de Emmanuel de várias passagens do Evangelho. Então, é muito, muito importante, né, que a gente estude, que a gente entenda o Evangelho, porque são muitas lições importantes, né, Marisa? São muitos ensinamentos que são fundamentais para a nossa evolução espiritual, né? Nos ajuda bastante, nos ajuda a todos os momentos. A gente se sente, assim, abraçado, né, por Jesus, quando a gente lê e há consolo, né, nessas mensagens maravilhosas. E nós tivemos, assim, o privilégio de ter um espírito como Emmanuel, de estar trazendo, através da abençoada mediunidade do Chico, né, Chico Xavier, de trazer essas mensagens maravilhosas, né, então é uma delas que a gente vai estudar. O título é A Semente, e ele comenta sobre a passagem no Novo Testamento de Paulo, a primeira carta, Coríntios, no capítulo 15, no versículo 37. Antes da gente entrar, a gente só queria fazer, assim, uma pequena introdução sobre as cartas, que também são conhecidas como epístolas de Paulo, e tem esse conhecimento, por exemplo, que no Evangelho, né, no Novo Testamento, nós temos duas cartas, a primeira e a segunda de Coríntios, mas é sabido que ele escreveu 4 cartas, somente 2 foram conservadas. Então, essa carta que a gente conhece como sendo a primeira, no capítulo 5, se eu não me engano, está lá, como eu já disse a vocês antes, me referi a isso antes, então é uma indicação de que Paulo já teria escrito carta para eles, né? E inclusive, tem esse conhecimento que se faziam cópias, né, e esse Sóstenes foi uma das pessoas que fez a cópia, tanto que, às vezes, Paulo até se refere a ele mesmo na terceira pessoa, mas, na verdade, ele está se referindo a ele mesmo, né. Então, essa carta era dirigida a Corinto, porque Corinto estava com muitos problemas, e essa carta, especificamente, né, a primeira, ela vem, assim, através de Paulo, com muito aconselhamentos, porque nós estamos falando da Corinto romana, a gente não está falando da Corinto antiga, da Grécia, essa foi destruída pelos romanos. Aí os romanos mataram todos os homens da cidade, e as mulheres e crianças foram vendidas como escravos. E aí eles reconstruíram a cidade toda, com tudo, com o que tinha de bom e o que tinha de ruim, né, vamos dizer assim. E Corinto foi, então, reconstruído, então Paulo, na verdade, ele se dirigia aos romanos da época. É muito importante saber isso. E nessa época, o Corinto estava com muito problema, por isso que Paulo, ele vai dar, inclusive, advertências contra a imoralidade sexual, orientações quanto a casamento para Corinto, porque eles faziam orgias, faziam outras coisas. O problema era assim, não era só eles, né, porque isso era uma coisa do Império Romano, né, tinha muita coisa desse tipo. Só que Corinto, eles não escondiam, eles não faziam questão de disfarçar, né, então aí é que estava o problema. Então, Paulo aproveita para dar essas advertências, para falar sobre a importância da celebração da ceia, e também para falar sobre a ressurreição dos mortos, que a gente vai ver daqui a pouco. Só para vocês talvez se posicionar melhor, é exatamente nessa carta, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que tem esse verso famoso que fala sobre amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, é dessa carta, né, um versículo dessa carta que nós vamos estar falando hoje.
gostaria de acrescentar alguma coisa, Marisa? Não, pode prosseguir. Então, como a gente falou, o Coríntios é uma carta de aconselhamento. Então, nessa ocasião que ele escreveu essa carta, ele estava em Éfeso, e ele ouviu falar dos problemas da congregação cristã na cidade de Corinto, através de um membro da igreja coríntia. Agora, a gente fala igreja, não é igreja como a gente conhece hoje, né? Porque a gente está falando do cristianismo aí primitivo, né? E essa pessoa se chamava Cloé, é uma pessoa de uma das famílias que mandou uma carta dizendo, olha, está acontecendo isso, e aí ele fica sabendo e manda todas essas instruções, né? Que na verdade enfrentava assim muitos problemas também entre eles, né? Uma situação de desordem. Então Paulo tenta aí colocar ordem nessas coisas. Mas o que interessa no estudo hoje para gente desse livro Pão Nosso seria esse versículo. O capítulo 15 e o versículo 37. Antes desse versículo, nós temos aqui, para saber como que é a continuação, né, dessa mensagem, no capítulo 35, no capítulo 15, antes desse versículo 37, ou seja, no versículo 35, o Paulo fala o seguinte, porque ele quer explicar nesse versículo, ele quer explicar sobre a ressurreição. Então, ele fala assim, mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo, então, explica aos coríntios como isso se dava, né? Qual era o processo. Aí, no versículo 36, ele fala, insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Lembram-se da conversa, não sei se vocês vão se lembrar, quem está estudando aí o Boa Nova vai se lembrar, a conversa que Jesus teve com Nicodemos sobre a questão da ressurreição, que Nicodemos perguntou como é que alguém pode nascer sendo velho. Então, era essa questão que Paulo estava explicando. Porque ele fala assim, mas se alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo eles virão? Então, Paulo explica nesse versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. E aí ele vai usar a palavra semente, porque Jesus, ele sempre usava como exemplo, em várias passagens a gente vê ele usar a simbologia da semente, né? Então, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, que está em João 4 e 5, o Nicodemos pergunta para Jesus, como que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você veja como era complicado naquela época para as pessoas entender, né, que o corpo se extingue e só o Espírito permanece. E ele vai, então, através do perispírito, se manifestar, ou corpo espiritual, né? Então, sabendo que a reencarnação se processa no novo corpo, mas pelo processo do nascimento, então, tudo tem uma ordem, que é uma ordem que é regida pelas leis naturais. Então, assim como a planta, ela nasce o quê? De uma semente, não de uma árvore pronta. Vocês concordam, né? Então, é preciso que se plante a semente, aí a semente vai se destruir, porque ela vai germinar, e aí a planta, com o tempo, obedecendo os ciclos da vida, a semente se desenvolve até chegar numa árvore. Aí, quando a árvore morre, deixa várias sementes, e aí o ciclo continua.
Então, por isso a importância da gente obedecer os processos do ciclo da vida, porque não há milagres, a gente aprende espiritismo, e a perfeição da natureza revela a grandiosidade de Deus. Sandra, é por isso que eu acho que até hoje nós temos essa dificuldade, né? O homem tem essa dificuldade de entender a imortalidade do espírito, de compreender que é um espírito transitando no mundo físico nas encarnações. Então, isso é eu não sei como, acho que por isso que Paulo escrevia essas cartas, e Emmanuel trouxe tanto isso na sua literatura, porque eu acho que para eles também houve essa dificuldade, né? E como o espírito já em evolução, que só com a evolução do espírito para realmente isso se encaixar verdadeiramente, é que a gente vai ter noção dessa ideia da semente, que é uma forma, acho que muito didática, né, de lidar com isso. Muito didática. A criança é a semente do amanhã, que o amanhã é o adulto, a criança é a semente. Então, cuide da semente, né, cuide da criança, e ela se tornará um adulto, né, mais saudável. E assim é o espírito, né? Só que o espírito é na sua origem como princípio inteligente. A evolução do espírito vem desde lá do princípio inteligente. Então, todos os atritos, né, físicos e materiais que houve enquanto estávamos no reino mineral, depois o vegetal, depois animal e, por último, o hominal, é que foram forjando a pessoa que somos hoje. E uma pessoa que ainda não entende que é o espírito imortal, imagina. Então, é uma lição que eu acho assim, imprescindível. Por isso que, quando Sandra sugeriu, eu gostei muito, assim, logo de início, porque é uma coisa que realmente Jesus trouxe isso para Nicodemos, né? De como o espírito você tem que nascer de novo para você caminhar, né? E como nós temos que ter essa lição muito bem internalizada para poder aproveitar a encarnação e ir construindo esse ser espiritual mais forte, para que cada vez que ele venha, ele esteja mais preparado. E, segundo Emmanuel, também a gente anda com passos milimétricos. Tanto que eu achei fantástica essa mensagem de Paulo, mas aí já é a carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 44, já seria depois dessa, em que ele diz: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, é o homem também fazendo a sua parte no seu desenvolvimento, através do crescimento do outro, né? Então, a gente sabe, é um quebra-cabeça bonitinho de se montar, né, Sandra? É demais, né? Eu acho assim, você mencionou que é um exemplo, é uma simbologia e é muito didática, né? E na época serviu muito bem para explicar. Eu acho que ainda hoje ajuda muita gente a entender o processo que a gente chama de reencarnação, né? Que eles chamavam de ressurreição. É muito interessante. Bom, aí a gente entra, então, o texto do Emmanuel começa com essa passagem de Paulo, e aí vem a explicação fantástica, incrível, e sempre deixa a gente de queixo caído. Toda vez que a gente lê, a gente nem consegue entender ainda tudo, a gente ainda vai ter muito mais coisas para entender nessas mensagens. Então, Emmanuel começa assim: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Olha só, a semente é a sacerdotisa do Criador e da vida. A sacerdotisa é a intermediária entre Deus e o mundo. Então, ela faz parte desse processo de criar, de gerar a vida, né? Então, como a gente disse antes, ninguém nasce pronto, não se nasce um homem adulto. Então, todos passamos
pela etapa da geração, da concepção, do nascimento, do crescimento, do desenvolvimento. Esse é o ciclo da vida. Da vida... você está falando da vida, cada da vida, vida presente, né? É. Da vida presente. Aí, nós vamos ao segundo parágrafo. Gloriosa herdeira. Quem é a gloriosa herdeira? A gente colocou entre parênteses, né? Ele está falando da semente. Então, gloriosa herdeira do poder divino. Coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Meu Deus, que descrição, né? Quem poderia ver tanta coisa numa simples semente que a gente nem pensa? A gente hoje come um pão e nem pensa que aquilo veio de uma semente, não é mesmo? Olha a importância das pequenas coisas nesse mundo. Então, a gloriosa do poder divino, né, a semente, é o quê? É o poder de criar, de gerar. Então, dentro desse processo de evolução, a semente, ela herda as características e passa de uma geração para outra, que também evolui. Então, participa, assim, como co-criador, para uma nova vida que surge, que são novas oportunidades. Então, ali, nessa semente, o que a gente vê na semente? A potencialidade da vida. Por exemplo, veja uma sequoia, né, aquela árvore que ela é grandiosa, enorme, né, estrondosa. Ela nasceu de uma semente. Então, dentro da semente, encontra-se a árvore em potencial. É essa ideia que Emmanuel quer que a gente tenha em mente. Então, dentro dessa semente, você tem a árvore. Agora, fazendo uma analogia em nós, né, seres humanos, nós temos na célula, ou no zigoto, vai originar um embrião. Então, nessa célula está em potencial o ser que nós somos, complexo, multicelular e multifuncional. E ela é herdeira de Deus, então é o ponto inicial da vida. Isso nos traz uma valorosa lição. E Emmanuel vai nos falar dessa missão em seguida. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Eu acho que é mesmo quando você olha, quando a criança nasce, né? Ali é um potencial, né? Você olha ali, a criança, e até a gente diz assim, toda criança merece um bom começo, né? Ser tratada, ser cuidada, ser orientada, né? Mas ali é um ser imortal e que traz toda a trajetória evolutiva e está ainda nessa trajetória, é só mais um ciclo que vai viver encarnatório. Então, a gente tem que também ter muita paciência conosco mesmo e com esse potencial todo, esses co-criadores todos que somos nós, que estamos na vida e que não estamos ainda, né? Estamos submetidos às leis de Deus, graças a Deus, mas a lei de Deus também está sobre o nosso entorno para nos proteger, muitas vezes, de nós mesmos. Então, somos uma potência vibrante e divina em exercício, mas muitas vezes não cumprimos nem um pedacinho, às vezes, da proposta que fizemos ao reencarnar. E aqueles que estão, às vezes, cumprindo as suas trajetórias com alguma disciplina, com alguma regularidade, tem que ter muita paciência com aquele que não está. Porque aquela semente que está muito próxima da gente, que também não está produzindo como deveria, não está também sob o nosso direito julgá-lo, nem dizer, faça isso ou aquilo que você vai produzir bem. É mesmo que uma pessoa que faz uma excelente palestra, você vê o outro assim, puxa, eu gostaria também de fazer como você faz, uma grande palestra ali em cima no púlpito. E você diz, venha! Aí vocês, mas eu não sinto, assim, eu não tenho ainda o conhecimento, eu não tenho ainda o jeito de falar, entendeu? Aí, não, faz assim mesmo, suba, faça, tente que você é um ser divino e pode. Não é assim. Então, a gente não pode impor, às vezes, uma
um desafio a alguém que, às vezes, não está ainda preparado, está se preparando. Eu sempre acho que todo mundo está se preparando. Eu estou me preparando, todos nós estamos nos preparando. Mas se a gente for tendo paciências um com o outro, a gente começa a caber dentro da nossa grande fazenda, né, cheia de sementes, nós como árvores, pequenininhas ainda, né, rasteirinhas ainda. Então, a gente começa a se olhar com mais compaixão e com mais entendimento. Né? E o que eu achei mais incrível dessa fala de Emmanuel é que ele desce a nível celular. Ele fala, olha, a célula já tem o potencial, né, divino aí. Seguindo o texto... Oi. Não somos herdeiros do Pai, né? Afinal de contas, está tudo em nós. Pronto para brotar. Seguindo no texto, Emmanuel continua. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, importante essas palavras, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados. Bom, o Emmanuel quis dizer assim, tudo tem um processo que deve ser seguido, tudo tem um ponto de início, um ponto de partida. E a semente vai exigir cuidado, tudo exige cuidado, tudo exige trabalho e esforço. E também tem um lugar próprio para desenvolver. Então, para se aprimorar, para gerar e criar, também tem seu tempo próprio e tem um tempo certo para a gestação. Então, a semente, quando ela está no solo, ela precisa, para que ela se rompa, né, a casca, basicamente se destruindo e germina, ela, simbolicamente, ela morre. Mas ela é destruída porque ela é destruída na germinação. Mas sem essa fase da germinação, a planta não pode surgir. E aí vai exigir um tempo próprio a cada ser. Cada processo tem a sua etapa que lhe é própria. E é por isso que tudo tem um propósito na criação. Né? Isso aqui é uma coisa, assim, também que a ideia da semente nos traz, né, Marisa? Inclusive porque eu achei legal isso, porque o trabalho é uma lei divina, né? Uhum. Então, nós temos que semear. Eu achei tão bom isso, né? Maravilhoso. É lei, então a gente tem que semear, mas a gente sabe que tem aqueles seres, nossos irmãos, que ainda estão vivendo não só na ociosidade, como às vezes machucando os outros e se machucando, vivendo de uma forma, vamos dizer, danosa nesse processo que seria dessa semeadura, né? Mas Emmanuel diz que mesmo essas pessoas que estão na ociosidade, elas estão semeando o joio. Ou seja, estamos semeando, às vezes, no erro, mas aquilo vai trazer uma consequência, vai trazer uma coisa boa, porque a consequência que vamos viver é da lei de Deus também, né? Deus não pune, mas nos deixa livre para escolher o que queremos fazer. Quer semear bacana aqui nessa coisa, ou você quer semear ali tirando a esperança das pessoas, tirando a vida de você, ou hurt em você mesmo, né? Então, é tudo escolha nossa. Então, quando estamos ainda nesse processo evolutivo de andar assim, nesses passinhos que parecem, né, pessoas que não movem muito, mas movem, ele diz isso, que de alguma forma a criatura está semeando o joio. E aí, a partir dessa semeadura que parece mal feita, mas é o que a pessoa pode naquele momento, porque ainda não despertou outros sentimentos, vai terminar vivendo o processo das encarnações, né, das experiências que vão levar a criatura a abrir os seus olhos e também se levantar, e algum dia também, porque está previsto, ninguém vai se perder no rebanho, né? Então, esse olhar eu achei muito bacana, porque vai desde você fazer nada a você fazer o mínimo, ou a fazer alguma coisa, ou já, entendeu? Não tem, o processo é para todos, e todos estão no processo. Ninguém, por não estar naquilo que achamos que é o bom, que é bom ser bom, que nem sabemos ainda, né, como é bom ser bom, aquele que parece a nossos olhos que está completamente do avesso, ele também está no processo, porque é o amor de Deus.
E o amor de Deus envolve todas as suas criaturas. Isso é muito bom, porque não cabe a nós desprezar ninguém, não cabe a nós julgar, nem deixar ninguém de fora, ou exigir de alguém aquilo que ele ainda não pode dar. Se ele não pode fazer a palestra, ele pode dar um sorriso, ele pode atender, ele pode conversar, ele pode fazer alguma coisa. Ou estar na rua, preso ainda, né, aos problemas ainda das encarnações do próprio joio, né, do cultivo do próprio joio, onde um dia já estivemos. Porque ninguém que está aqui hoje, como estamos, conversando sobre isso, ouvindo sobre isso, nascemos assim, chegamos nessa encarnação assim. Pelo contrário, estamos aqui a duras penas, né? Sempre agradecendo aos espíritos que nos acompanham, a todos nós na encarnação, se não fossem eles estarem assim, às vezes, nos cercando, e quando não os derrubamos para fazer alguma coisa indevida. Diga, Sandrinha, desculpa, que às vezes eu fico falando. Não, acho perfeito, e gostei muito do que você falou, e também a gente precisa entender que o tempo é de Deus, e às vezes a gente quer apressar as coisas, não é mesmo? A gente quer que a pandemia acabe logo, ela vai acabar quando ela tiver que acabar. Se não acabou, é porque a gente ainda tem que estar nela, não é mesmo, Marisa? Então não tem como. Aí um comentário. No mesmo, Adriana está dizendo que no mesmo capítulo, verso 51, ele diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha aí, bonito, né? Então, seguindo adiante, né? Nosso texto, ele é bem curto, esse texto, mas tem muita, mas muita informação. Oi? Eu estou aqui enrolando. Não, tá não. A Marisa, ela finge que não sabe. Sei nada, menina. Mas olha aí, olha o que Emmanuel fala. Ele fala o seguinte, há homens inquietos e insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Compreendê-la quem? A semente, o símbolo da semente. O que seriam inquietos e insaciados? São aquelas pessoas que não têm contentamento, nunca estão contentes com nada. Nada tá bom com a sua própria situação, ou a sua própria condição. Então, são pessoas que elas lutam contra um vazio interior, né, Marisa? São essas pessoas que nada tá contente, porque não entende a questão da sementinha, do esforço, do trabalho, do tempo, de cuidar, né? Tem que ter essa colaboração. Mas as pessoas querem as coisas na hora, né? Ou então, às vezes tem tudo materialmente dizendo, mas ainda quer mais, né? E não se preocupa com o lado espiritual, que é muito, muito importante, né? Mas aí a alma que ainda está em outro processo, né? Exato. Ainda não olhou para cima, só olha para baixo. Ainda falando dessas pessoas, né, inquietas, insaciados, aí no segundo parágrafo do slide, ele fala assim, exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, né, que seria a guerra, ou pretende trair as leis profundas da natureza. Aí a gente tem que entender que a lei natural, elas são leis imutáveis, assim como é Deus. A gente pode achar que está um caos total o mundo hoje, mas as leis, elas estão lá, calmas e tranquilas, imutáveis, como elas sempre estiveram. Quem está perturbado somos nós. Nós é que estamos com a perturbação. Agora, vamos tirar um exemplo, vamos dizer... Por que a gente não pode derrogar as leis da natureza? Mesmo que a gente queira, que a gente tente de verdade, falando, não, essa lei de natureza não existe, eu vou fazer alguma coisa. Vamos supor que você tem um inimigo, uma pessoa que atrapalha você muito, e você resolve matar essa pessoa. O que acontece? Você eliminou o corpo da pessoa. Por causa disso, você vai ficar atrelado àquele espírito, num processo educacional por muito tempo. Então, não tem como derrogar as leis da natureza sem ter consequências, né, Marisa? Sem ter essas consequências. Então,
tudo isso pode ser evitado. Você poderia perdoar essa pessoa ou tentar um entendimento, qualquer outra coisa, menos violar a lei da natureza. Porque se a gente viola as leis da natureza, tirando a vida de alguém, por exemplo, nós teremos que enfrentar as consequências, porque essa é a lei, não é um castigo, a lei é assim, não tem como fugir dela, como a Marisa mencionou no começo. Então, por mais que nos esforcemos, nós não podemos trair as leis da natureza. É por isso que a gente não pode exigir obras do dia para a noite. Muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer o fruto pronto, mas a gente não passou pela fase de plantar a sementinha, de regar, de trabalhar, de cuidar, para depois, com a ajuda de Deus, porque a gente tem em tudo que a gente faz a colaboração divina, não é mesmo? Então, não era hora de colher, mas a gente quer o quê? O fruto, não é mesmo? Então, se a gente quer realizar um sonho, a gente tem que começar de onde? Do início, depois cuidar, preparar, ou seja, realizar todas as etapas que são necessárias. Mesmo que seja, não é nada, é porque às vezes, como Sandra disse, às vezes a pessoa quer pular etapas, né, atropelar a vida, e às vezes não quer ter a paciência de aprender alguma coisa, o conhecimento sobre alguma coisa, e dali partir para fazê-lo, né? Então, isso a gente vê muito no centro, né, quando as pessoas chegam e, olha, eu sou médium, quero ir para a mediúnica, eu preciso trabalhar. Para quem você trabalha? Porque não é para Deus, não é para Jesus, não é para ninguém. A gente tem que fazer alguma coisa para poder vencer todos os percalços que estão nos trazendo desequilíbrio. Então, se alguma coisa voltada para o espiritual me desequilibra, eu tenho que buscar no espiritual um meio de melhorar aquilo. Só que eu sou um ser espiritual transitando no mundo físico, então eu tenho que me adequar ao mundo físico que eu vivo, material, e viver a minha espiritualidade também de forma organizada, porque senão uma coisa interfere na outra, né? Então, realmente Deus é danadinho de botar a gente numa esparrela dessa, mas bota. E a gente vai se adequando, e vai aprendendo, e vai, graças a Deus, né? Eu gosto muito do espiritismo, então eu puxo o saco da doutrina mesmo. Então, a doutrina traz, né, Kardec trouxe todas essas obras compiladas, didaticamente projetadas, para nos ajudar como alunos, professor que ele era. Então, sabendo, como alunos que somos, vamos precisar ter esse contato com o espiritual através do estudo. Porque tudo que a gente estuda, a gente começa a fazer melhor do que quando faz cegamente, né? Então, isso é uma das coisas maravilhosas que faz com que a gente respeite muito aquele que chega em crise, como um dia já estivemos. Uhum. Porque mesmo que você tenha se quedado e está aqui estudando e está se preparando para o equilíbrio, e às vezes uma outra pessoa não faz assim. Às vezes tem pessoas que chegam, têm aquele contato gostoso com o tratamento, com o próprio estudo espírita, sente-se um pouquinho melhor e acha-se já uma potência viva, como isso a gente só vai ter lá no futuro, muito distante, e aí se entrega, às vezes, de novo às mesmas fragilidades que antes estava, né? Porque é como... quem foi que falou sobre esse contato que a gente tem, né, dessa teimosia de fazer coisas, às vezes, delitos que vão, às vezes, nos unir a outros espíritos que vão estar aqui com a gente, transitando na mesma encarnação. Então, eu não acho fácil viver, não é muito fácil reencarnar, e eu acho terrivelmente difícil, né? Por isso que eu acho que a melhor coisa é andar em bando. Porque em bando a gente vai dividindo a dor e dividindo também aquela parte, né, que vai um agregando no outro aquilo que vai faltando, e vamos assim caminhando, né? Passei demais aí. Não, falou não. E olha, uma coisa que... Diz que a gente é geração fast food. É mesmo. É mesmo. É verdade, né? Se não, demora um pouquinho, a gente já está reclamando, não é mesmo?
Uma coisa que eu sempre falo isso quando a gente se encontra, não querendo ser repetitiva, mas sendo, né? Uma das coisas que mais me deixou assim, que eu achei incrível da doutrina espírita quando eu comecei a estudar, o conceito do espírito imortal. Pense, você teve um começo, um início, mas você não tem fim. Não existe fim para gente. Isso é uma coisa incrível. Pense um pouquinho. Isso é uma coisa incrível. Essa vida aqui é só uma piscadinha. É só uma piscadinha. É bom lembrar, porque às vezes a gente está com tanto problema, tanta preocupação, aí a gente pensa, pera um pouquinho, onde eu estou? Veja a linha do tempo, né? Pega a linha do tempo assim e coloca, desenha você lá. Veja, a linha não tem fim, as linhas segue, ajuda a gente a botar as coisas também em perspectiva. E também Emmanuel, ele vem lembrar, né, que esse processo, que ele usa a simbologia da semente, a gente sempre tem que contar com a providência divina. Por quê? Vamos supor, eu planto a semente, mas e se não vier a chuva? E se o clima não for necessário? E o tempo que não for necessário? Então, não há nada que a gente faça. Sem a cooperação de Deus, não fazemos nada. Tudo que nós realizamos em Deus. Precisamos entender que nós não somos autossuficientes. Então, a gente depende um do outro, que a Marisa falou, né? Viver em bando. A gente depende um do outro. O ser humano evolui através do outro. Deus poderia agir na criatura diretamente, se quisesse? Sim. Por que ele não faz? Porque é através da criatura que ele age na outra criatura. Então, vamos supor, por exemplo, você está doente, você está naquele dia se sentindo deprimido, toca o telefone. Aí é uma pessoa que vai te dizer coisas, palavras que vai mudar o seu campo mental. Isso é Deus agindo. Não é? Isso é Deus agindo. Então, a gente precisa trabalhar com a natureza, em conjunto com a natureza, cooperando com a natureza, e não ao contrário, que senão a gente sofre consequências, né? Tem uma frase que é muito conhecida na Bíblia, que diz exatamente isso, não recalcitrar contra os arguilhões. Então, significa não ir de encontro à natureza, o que pode ser traduzido vulgarmente naquela linguagem popular, quando a gente fala dar murro em ponta de faca. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse terceiro parágrafo agora, aceleram os processos da ambição, né, os homens inquietos, insaciados, a gente está na mesma página, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. O que seria essa edificação? Toda edificação que é feita com objetivo material do mundo, ela fica no mundo. E o mundo, tudo é transitório, certo? Então, a edificação santificadora que ele fala, Emmanuel fala aí, ele se refere ao quê? Aos valores espirituais. Então, inclusive coisas que não trazem benefício para a humanidade, o que acontece com essas coisas? Cai no esquecimento. Então, por exemplo, mania de grandeza, né? Por isso que Jesus disse sempre, os pequenos serão maiores, os humilhados serão exaltados, né? Então, aquele que compreende seu papel, o seu local, ele está santificando a sua vida. O que quer dizer isso? Está colocando um propósito para o futuro. Que futuro é esse? É a vida espiritual, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, como a gente disse no começo, por mais estrondosa que seja a árvore, né, que a gente usou a sequoia, ela teve o seu início onde? Numa semente, e ela vai acabar com o pó, como todos nós. Porque o destino da matéria é esse. A matéria se extingue, mas toda a matéria passa por um ciclo de transformação contínua. Mas o espírito, que somos nós, é permanente. Esse fica, né?
algum comentário? Ronaldo botou um negócio grande. Ó, o Ronaldo está colocando aqui o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, psicografia de Clóvis Tavares. Ali se dá, segundo o próprio Emmanuel, o único encontro do senador romano Públio Lentulus e Paulo de Tarso, logo após a partida de Lívia para o mundo espiritual. Esse encontro teria marcado profundamente o senador, segundo ele, as palavras de Paulo de Tarso caíram como um bálsamo em sua alma, que buscava a paz anterior. Em minha opinião, foi nesse encontro que a semente divina do senador eclodiu. Com certeza, é Deus agindo na criatura através da criatura. Exatamente, excelente exemplo aí que o Ronaldo nos trouxe. E o último parágrafo aqui, dessa parte, não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá o pão de cada dia. Ele lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. E muito, muito bonito, né, Marisa? Que às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. E às vezes as pessoas... Eu tiro pelo centro, né, que é o que a gente convive assim, em grupo todo. Mas às vezes a gente não sabe valorizar o trabalho que faz, por menor que ele seja. Tem um valor, que tem coisas que só aquela pessoa que faz aquilo sabe fazer. Aqui no centro mesmo a gente tinha um treinamento que a gente fazia assim mais fortemente na Semana Espírita, que eram os porteiros do amor. A gente chamava de porteiros do amor, que eram quem recebiam as pessoas, porque havia muita gente que não era do centro, e muita gente de outras escolas religiosas. Então, para serem recebidas, notadas e cumprimentadas, sabe? Como se você recebe qualquer visita em sua casa, né? Mas aí, desse processo de um dia de festa, você, no centro espírita, receber as pessoas, a gente passou a querer, assim, que todos se contaminassem com a ideia de fazer isso no dia a dia do centro. Né? Porque, às vezes, a gente entra, eu vou à palestra, já entra aqui. Então, a gente termina não se sentindo em casa. E quando a gente começa a frequentar um determinado local, seja qualquer escola religiosa, né? A gente sabe agora dessa construção espiritual que a gente faz, se junta para todos contribuírem com todos. Então, se a gente faz isso no centro espírita, aquele local passa a ter a nossa energia e a nossa vibração contribuindo para que todos se mantenham, né, produzindo realmente forças em si mesmo para o trabalho espiritual, para o processo de elevação espiritual. Então, não é fácil a gente se manter assim, ainda mais que a gente tem a vida física. Então, quando a gente chega no centro, a gente tem que se olhar mais, né? Mesmo sem se conhecer, a gente olha, porque quando a gente começa esse trabalho de porteiro de amor, é muito interessante, porque você começa a identificar a dor do outro, e você passa a semear, isso que Paulo disse, semear-se, a semear a sua colheita, o seu terreno, através dessa doação de luz que você faz pelo outro. Porque quando você enxerga o outro, você pode nem dar tempo de se aproximar, ou não conhece, talvez, a pessoa, para perguntar ou conversar um pouco, mas você, de longe, você já vibra pelo outro. Isso é semear a nossa semente e a semente do outro. Por isso que esse processo de semeadura, né, que eu adoro essa ideia também da semente, por isso. Porque a semente, como Sandra disse no início, contém a árvore. Ali já nós somos essa semente. Em nós já contém todas as virtudes que nós necessitamos para ser um espírito como Jesus foi. Por isso que ele é o nosso modelo. Mas Jesus, a primeira coisa que ele mostrava era essa humildade, por ter entendido, não por ser humilde de coitadinho, querer dormir no chão, ou qualquer coisa, ou andar de sandália, nada disso. Era a humildade de saber que se ele não fizesse alguma coisa pelo outro, ele não estaria também fazendo por ele.
Porque todas as vezes que a gente já consegue externar através de um cumprimento, através de uma palavra, um gesto, um sorriso, essa é a semeadura. Que a gente pensa que a semeadura é alguma coisa muito grande que só fulano de Valdo sabe fazer, que só Chico sabia fazer, e a gente quer fazer igual. É isso que Sandra falou, pular etapas, né? A gente quer chegar numa coisa lá como o outro fazia. E aí termina passando a encarnação, quando volta para o mundo espiritual, mas rapaz, eu estava ali, ó, dia a dia e não fiz, fiquei sonhando com o que eu não vou ter agora, né? Então, quando a gente vê Jesus como modelo, eu acho isso assim fantástico, porque quando a gente olha Jesus, e Jesus com a elevação espiritual que já tinha, né, todo o progresso espiritual que já tinha, ele estava entre nós, nos tratando assim, com aquele carinho que, às vezes, nós, que estamos, às vezes, aqui no centro há mais um pouquinho de tempo do que o outro que chega, não temos a mesma paciência, não temos o mesmo olhar, não sentimos, né, nem fazer alguma coisa, é sentir o outro, né? Então, eu acho que essa coisa assim, da gente saber que pode fazer, são pequenas coisinhas, são gestos, são palavras, são olhares, né? É coisa pequena, não é grande assim como Sandra e Lina já fazem, né? Que vão dar aula, assim, brincando. Não, sabe que eu me lembrei que uma palestrante falou uma coisa muito interessante, que é exatamente isso que você estava falando. Ela falou assim, todo mundo, quando Chico Xavier desencarnou, foi durante o sono, não foi? Se eu não me engano, foi durante o sono. Aí todo mundo, eu quero desencarnar que nem um Chico, mas ninguém ia querer ter a vida que ele teve. Porque não foi fácil, né? Não foi fácil. Morrer dormindo não é tão difícil, não. Às vezes a pessoa toma uma overdose e morre dormindo. Então, não é questão dessa, mas quis dizer assim, morrer em paz, morrer, né? Todo mundo quer. Não, Chico, não teve uma noite lá no hospital que o pessoal conversando, ele disse assim, peraí, que eu tenho que fazer. Aí recostou de novo na cama, adormeceu, quando ele, dali a uns 10 minutos, ele voltou e disse assim, acabei de estar com a Emmanuel nos meus braços. Uau! Entendeu? E assim, uma simplicidade, como se tivesse... eu sonhei, como a gente ainda está por menino, tive um sonho hoje que eu estava no céu, né? Aí volta correndo, que diz, não sei, eu não quero mais ir, quero sonhar só por aqui mesmo. Então, é gostoso saber, assim, eu acho que só da gente saber, assim, somos uma semente em potencial, como qualquer árvore, como você citou, frondosa, maravilhosa dessa, que tem a possibilidade de ser aquilo dentro de um grãozinho que não sei se é possível, e tem o milho lá, que tem vários grãozinhos desse, mas, rapaz, a gente é danadinho de poderoso, só que estamos aprendendo a usar, né, esses poderes divinos que nós temos em nós, que não é fácil usar, né? Exige que a gente esteja na vida material, olhando todas essas coisas que a gente deseja demais, sem isso eu não vivo, e dizer assim, não, eu vivo com isso, e posso viver também sem isso, porque vão ter experiências encarnatórias que eu vou estar completamente longe disso, e vou ter que aproveitar da mesma forma e me elevar espiritualmente, porque a gente, né, é muito bom saber disso. Agora, gente, terminando, é o último parágrafo do texto, o Emmanuel fala o seguinte: no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindível, pois jamais desprezá-las. E foram esses exemplos aí que a Marisa deu, né, no centro, mesmo, todas essas, uma vez, eu não sei se a Marisa vai se lembrar, foi a primeira vez que eu fui chamada para fazer uma tradução, que a gente faz tradução das palestras em inglês, e
eu entrei em pânico, porque é uma coisa muito difícil de fazer, acredite. Eu fiz uma vez e nunca mais quero fazer, mas foi muito difícil. E eu fiquei muito nervosa, então, a ponto de a minha mão transpirava, eu fiquei transpirando. Aí eu estava falando muito alto, parece que no microfone alguém veio e falou, você está falando muito alto. Eu nem vi que eu estava falando alto. Aí eu falei assim, coitado de quem ouviu a minha voz durante a palestra. Eu fiquei completamente passada, eu fiquei com dó daqueles que estavam me ouvindo, né? Eu falei, gente, eu nem sei mais, eu não sabia, eu não lembrava nada que eu tinha falado. Para te falar bem a verdade, eu não lembrava mais nada. Bom, eu saí, aí veio essa mulher, que eu nem me lembro mais quem é, e falou assim, olha, você que fez a tradução da palestra? Eu falei, sim, foi. Puxa, eu queria agradecer a você, olha, foi muito bom, eu fiquei tão feliz de poder ter... Você pensa, aí eu pensei, que bobagem a minha, eu tô achando que eu tô fazendo tudo sozinha, né? Tô louca da cabeça. Ninguém tá fazendo nada sozinho, gente. E o pouco que você faz, às vezes é um bálsamo para outra pessoa. Então, é que o Emmanuel fala, é imprescindível, pois, jamais desprezá-la. Então, a gente não pode desprezar nenhuma possibilidade que a gente tenha, sabe? Uma palestra, uma visita no hospital, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp. A gente não despreza, porque elas podem ser de muita ajuda para alguém e vice-versa, para nós mesmos, né, Marisa? E aqui, Sandra, todos que sabiam, né, mais um pouco de, assim, inglês melhor, e que tinham coragem, porque muita gente falava inglês, mas não tinha coragem de fazer a tradução. E nós passamos a ser o único centro com tradução simultânea, semanalmente, feita pelos trabalhadores. E assim, dessa forma corajosa. Você só ninguém é profissional. E tinha muita gente para fazer, porque senão era você mesmo que ia fazer. Mas todas as pessoas que assistiam achavam bom, e às vezes aquele que estava mais assim, né, ainda começando, mais nervoso, porque Sandra, ela fala assim, mas não, ela faz tudo direitinho. Mas tinha aqueles mais assim, nervosos, que na hora, ai meu Deus, o negócio passou e eu acabei não traduzindo tudo. Mesmo assim, todas as pessoas que ouviam diziam assim, puxa vida, mas olha, foi bom hoje. Mas tinha dias que foi ótimo, tinha dias que foi bom, tinha dias, sabe? Mas todos faziam, assim, de coração. Se não fizesse, era muito pior. Assim, o pessoal americano falava. Pelo menos a gente está ouvindo. É a sementinha. Teve então, a sementinha, né? Se não tivesse aquilo, com certeza foi de proveito para alguém. É isso que a gente tem que pensar. Sim. Todo o trabalho simples no centro espírita, ele é aproveitado e alguém é beneficiado. Não, e palestrante também, que não era palestrante, aí, se sabe inglês, vem fazer uma palestra. Lembra a Rafaela, né? Ela até um dia deu um depoimento aqui de como ela melhorou em todos os aspectos da vida dela. Depois eu convidei ela para fazer uma palestra em inglês, e assim, eu convido meio assim, achando, eu sei que a pessoa pode pelo conteúdo. E a língua, o idioma, né? Mas ela disse, mas eu nunca fiz palestra, eu sou meio tímida. Eu disse, mas vai fazer um dia de quinta, é pouca gente. E aí você vai ver se você pode ou não pode. Pronto, ela fez a primeira, depois a segunda, e foi até o dia, né, um ano depois, que ela foi dizer assim, como aquilo melhorou ela no trabalho, em casa, ter superado, né, um impedimento, que para ela era um impedimento, como primeiro em público, Bono, né? Primeiro enfrentar o público e tudo, e ela disse, isso vai sair na internet, aí vai ficar gravado, todo mundo vai ver. Então, a família dela depois veio, e assim, achando ela maravilhosa. Claro, você tem que enfrentar as coisas, né? Eu sou super tímida, não sei como eu consigo ficar aqui assim. É porque não é mais no púlpito, graças a Deus é sentado e é assim. Então, Marisa... O pessoal que faz online tem essa vantagem, ela só está lá olhando para ela. Eu aqui, além de ver o pessoal que está aqui, ó, na nuvem... Eu estou vendo todo mundo. Eu vejo todo mundo. Agora, em casa eu não consigo, eu gosto de fazer assim, vendo as coisas. Eu não sei como é que eu faço olhando para mim, é muito difícil.
Então, gente, esse era o último parágrafo, eu vou ler novamente para a gente encerrar, né, o nosso estudo de hoje. Então, Emmanuel fala, no esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Sandrinha, eu queria só que a gente finalizasse, se você já finalizou, eu queria ler aqui uma poesia de Casimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza, de Emmanuel. Vamos ler. Eu acho que vem sempre a calhar, como temos 2 minutos, né? É a semente. A semente. Nos quadros vivos da roça, a semente pequenina é página aberta aos homens, mostrando a lição divina. Ela é minúscula e somente à luz de grande atenção ela pode ser reconhecida no campo da plantação. Quanto pesa? Quase nada. Coisa muito inferior, calcada aos pés, sem cuidado, nas lutas do lavrador. No entanto, o grãozinho humilde, que pouca gente repara, tem tarefas e caminhos, lições de beleza rara. É humilde, pequena e pobre, abandonada ao monturo. A semente é a garantia do edifício do futuro. É coisa mínima lançada ao vasto lençol do chão. Vai ser árvore, celeiro, remédio e alimentação. Mas é justo ponderar ao senso da criatura que a espécie de produção responde à semeadura. Laranjeira da laranja, macieira da maçã. Planta rude do espinheiro é mais espinho amanhã. As sementes ignoradas da roça desconhecida são iguais às bagatelas do quadro de nossa vida. Uma palavra, um conselho, um gesto, uma vibração vão crescer e produzir conforme nossa intenção. Casimiro Cunha. Não é lindo? Muito bonito. Vem a calhar. Não é, menina? Achei tão assim bom para a gente. Você faz a prece, Sabrina? Então, vou fazer a prece e vou ler essa oração que chama Diante da Palavra, do Espírito Memei. Convido a todos, então, para que unimos em oração. Senhor, desce-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. E assim seja.